Palestras da FEB. O capítulo de hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Né? Uma frase assim, muito falada e muito percebida entre nós. E aí o item 1 e o item 2, o item 1 é a parábola de Mateus. Mateus, capítulo 22, 1 a 14. Eu vou ler a parábola, que é importante a gente ser literal mesmo. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, outros para os seus negócios. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, nós temos essa parábola nossa, analisada assim de milhões de vezes e de N maneiras, dependendo das opções filosóficas, religiosas que cada um possui. Mas nós estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e, portanto, nós vamos pensar juntos nessa perspectiva da doutrina espírita. Então, nós vemos que essa parte do capítulo 18, nós podemos, tem dois momentos. Esse momento que é a própria passagem de Mateus, e o segundo momento, que é a interpretação de Kardec. E é de Kardec, junto com os espíritos intuindo, mas não tem nenhum espírito assinando nessa passagem. Então, a passagem lida, ela vai ser interpretada por Kardec sob duas perspectivas, nós podemos perceber. Uma perspectiva que é uma interpretação histórica contextual,
É o contexto social, econômico, político em que Jesus estava presente, né? O homem histórico, e uma interpretação mais além, mais profunda, íntima, pessoal, né? Então, como nós analisamos isso, e os companheiros aqui presentes podem interferir como quiserem, tá bom? Dando o nosso tempinho, pode interferir. Então, no primeiro momento, o que Kardec mostra é que, na verdade, a gente ele fala da linguagem metafórica, porque essa passagem é considerada uma parábola, né? Então, a linguagem metafórica, ela vem mesmo como parábola, ela vem como fábula, ela vem como uma alegoria, ela vem como mitos, porque esse veículo, essa maneira que o homem tem há milênios de se comunicar, ele tem um propósito de que aquela linguagem metafórica ela tenha ela traga um contexto profundo e que perdure ao longo do tempo. Tá? A linguagem metafórica tem isso. Só que a linguagem metafórica, ela trouxe, no nosso contexto humano-terreno, acaba trazendo muitos problemas. Por quê? Porque ela sofre N interpretações, né? Ela pode ser interpretada literalmente, e isso acontece na humanidade terrena, né? Literalmente. Ela pode ser considerada como uma grande fantasia e, portanto, ignorada, desconsiderada. Ela pode, portanto, sofrer níveis diferentes de incompreensões, de incredulidade e pode se tornar até mesmo ininteligíveis. Às vezes, a gente lê uma parábola, a gente lê um mito, e você não entende bulufas. O que ele quer dizer com isso? O que esse sábio quer dizer com isso? A gente não consegue entender bem. Tem muitas obras assim. Muitas, muitas, muitas. Né? E, a partir do século XIX, principalmente, os homens ditos de ciência, e aí a gente começa a classificar as ciências. Você tem os mitos, você tem as linguagens metafóricas analisada pela ciência da mente, pela ciência antropológica, histórica, sociológica, pela ciência da saúde, pela ciência matemática, pela ciência da física e tal. Então, nós vamos ter um universo de interpretação muito grande e até mesmo desconsiderar por parte de muitos cientistas. Tá? Aí vai dizer, mas tudo bem, ela alcança os homens comuns. E aí nós temos mais situações complicadas, porque os homens comuns, ou aquilo que no nosso evangelho, o Kardec até fala de massas populares, o universo de saber aí também é muito grande, é o senso comum, na sua maioria. E aí a interpretação, ela costuma beirar o pé da letra. O caso de Adão e Eva, o caso de Caim e Abel, o caso disso daqui, o caso dos vários personagens, que são personagens que consideram de carne e osso e etc., de fato histórico. E você vai procurar o fato histórico, estão querendo provar até hoje. E não se encontra exatamente, como o próprio momento de Jesus. Né? Então, são N interpretações. E N interpretações, ora muito ricas e ora muito pobres, né? Se é que a gente pode separar nessa dualidade rico e pobre, mas são N interpretações. E se nós formos aprofundar os nossos estudos, nós vamos ver que é assim mesmo que nos aparecem as obras, né? Mas,
prosseguindo a análise, então, Kardec faz essa consideração a respeito dessa linguagem de parábolas e dessas considerações todas, e de imediato ele vai contextualizar o momento de Jesus. E ele contextualiza como? Né? A primeira coisa, logo na primeira linha, ele fala no reino dos céus. Né? Que Jesus vai falar muito, o meu reino não é deste mundo, e Jesus vai falar muito o reino dos céus. E que no reino dos céus, e que o reino dos céus seria, portanto, semelhante a um festim. Quer dizer, um momento um momento de celebração, um momento de festa, de alegria, etc. Né? E que nesse festim, e para esse festim, o que acontece? Teremos convidados. Teremos convidados. Convidados para onde? Aí, essa ideia do reino dos céus, que eu quero parar um pouquinho, a ideia do reino dos céus, afinal de contas, é para nós o quê? É uma realidade íntima? Ou é um local? Se é um local, é o espaço cósmico? Se é um local, são os universos? A gente não pode falar hoje mais em universo, né? Se é um local, são os universos? Se é um local, são os mundos celestes? Onde estão os mundos celestes? Né? Em que universo estariam os mundos celestes? Então, ele é uma realidade espacial? Bom, são questões para nós, para a gente pesquisar e aprofundar. Bom, e os convidados? Quem são os convidados? Quem são os convidados? Contextualizando, dizem que Kardec realça o povo hebreu. Né? Porque o povo hebreu é aquele povo que, poxa, na verdade, era aquele que tinha uma tradição monoteísta trazido por aquele que saiu do Egito, Moisés, né? Logo após o que não deu certo, o monoteísmo de Akenaton. Então, nós vamos ter o monoteísmo nos gritos e no brado de Moisés, e esse monoteísmo, ele caminha para a região ali do Oriente Médio, ali da região da Judéia. Então, seria, portanto, um povo que tradicionalmente já trazia consigo uma ideia de um princípio único, de uma causa primeira. Bom, então, isso aí já seria um ponto importante para que a vinda de um Messias, que a vinda de um Redentor, de um Salvador, tivesse melhor condições. Bom, então, realça-se, portanto, os hebreus. Mas, nesse processo todo de encaminhamento dos hebreus, os hebreus se desviaram muito desse princípio real da causa primeira, do princípio primeiro. Basta a gente estudar a história dos hebreus enquanto civilização, ou organização de civilização, que nós vamos ver isso, o quanto que houve o desvio aí. Mas, no meio dos hebreus, tinha os profetas, que seriam aqueles que foram enviados pelo próprio rei. Mas e os profetas foram ouvidos? Os profetas alcançaram o contexto que era necessário alcançar? Na verdade, a maioria dos profetas foram ignorados, foram desprezados, foram crucificados, foram massacrados, foram mortos e perseguidos, etc., etc. Né? E aí, como um pouquinho, que eu estudo um pouco além de história das civilizações, o que eu vejo? Né? Eu vejo que profeta, e com outros nomes, não tem apenas entre os hebreus. Nós vamos ter missionários de outros universos, com outra sabedoria, trazendo sabedorias importantes em outras partes do planeta,
em outros locais, não só ali naquele contexto ali do Oriente Médio. Nós vamos ter. Então, nós tivemos, na verdade, uma certa pulverização de grandes sábios, de grandes magos, esparramados daqui, ali, acolá, até entre índios, até entre considerados índios, né? A gente tem os grandes sábios. Bom, então, o que vem do alto, o que vem de outro universo mais importante do que onde reside a Terra, tem outras regiões e tem outros saberes. Bom, os que se escusaram a ir, e aqueles que foram convidados, mas não quiseram ir, né? Seriam, na verdade, todas as pessoas mundanas, né? Mundanas aqui eu coloco entre aspas, né? Apegadas às coisas do mundo, aqueles que ignoram. E aí, eu estudando o Evangelho para mim, eu falo, bom, então eu já ignorei isso há milênios. Porque se até hoje nós estamos ainda patinando nesse estudo do Evangelho, imagina 2, 3, 4 mil anos atrás, né? Como estávamos bastante ignorantes para essa sabedoria toda. E isso é a maioria da população planetária terrena. É a maioria, sem dúvida alguma, né? Bom, e os ensinamentos trazidos por Jesus teria sido apenas para a nação judaica? Porque aí a gente já expande um pouco mais. Os hebreus, a nação judaica. Então, a nação judaica, todo o ensinamento estaria ali, exclusivo naquele contexto, ou Jesus, com todo o seu poder de mundos celestes, como é que ele teria expandido a sabedoria para outras regiões? Eu estou lendo um livro agora que fala exatamente isso, né? Que fala exatamente do planejamento da vinda do Mestre. Isso não foi coisa da noite para o dia, não. Isso levou milênio para poder vir. Desde o momento lá do surgimento do monoteísmo, é que o planejamento da vinda do Mestre já estava em processo de coordenação. Como ele vai chegar ao planeta? Como ele vai reencarnar? Em que condições ele vai ter estrutura física naquele planeta? Né? Considerando a própria situação física do planeta Terra. Então, são muitas situações atuais que estão vindo à tona para a gente entender melhor toda essa sabedoria, né? Então, ele teria vindo apenas para uma nação escolhida? Só para uma nação? Mas como? Né? Apenas para um povo selecionado? Só por causa do monoteísmo que nem implantado exatamente estava? Não havia, na verdade, uma credibilidade real nessa ideia do princípio único. Mas era um germe, né? E aí o Evangelho fala, né? E os demais povos? Os demais povos eram idólatras e politeístas. Os conceitos idólatras e politeísta, eles são conceitos muito próprios do pós-cristianismo católico apostólico romano, depois da oficialização do cristianismo, né? Porque pagão, idólatra e politeísta virou uma situação de heresia e de perseguição em relação ao que foi oficializado e que gerou o que nós temos hoje como a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e da qual fizemos partes em outros séculos atrás aí. Estamos aqui revendo tudo, né? E aí, dentre esses idólatras e politeístas, apenas alguns iniciados tinham condições de deter a verdade, apenas alguns iniciados, né? Que verdade? A verdade do princípio único? Então, a gente pode perceber que nós
temos uma realidade da vinda de Jesus que nós ainda estamos tateando. Nós ainda estamos tateando. Nós ainda muita coisa virá para nós à medida que formos avançando nas nossas buscas, nos conhecimentos, a própria ciência no seu processo de descobrimentos, muito virá à tona ainda, muito, com certeza, né? Jesus teria apenas um foco para a expansão espiritualizante do planeta Terra, somente a partir da nação de Abraão, para dali espargir-se por toda a terra? Sim, mas, então, eu não vou aprofundar muito aqui, mas se nós quisermos aprofundar, nós buscaremos em outros povos assim, riquíssimos de sabedoria. Mas por alguma razão muito séria e importante, Jesus nasce no Oriente Médio. Ele nasce num ponto do Oriente Médio. Ora, por quê? Por que ele nasce no ponto do Oriente Médio? No meio, né? No meio da terra. Na banda do Oriente e na banda do Ocidente. Por que ele nasce no meio? Ele poderia ter nascido no Egito, mas diz que não deu certo o nascimento dele no Egito. Então, ele foi para o meio, ali. Os responsáveis, e quem foram os responsáveis, diz o nosso Evangelho, pelo fracasso, foram apenas os fariseus e os saduceus? Por causa do orgulho, do fanatismo, da vaidade, da arrogância, da incredulidade, da ignorância geral? Apenas os fariseus e os saduceus, que foram os responsáveis pelo fracasso daquele momento? E as demais povos? E os romanos? E etc, etc, etc. Ou isso tudo, na verdade, ignorância, arrogância, incredulidade, né, orgulho, vaidade, isso não é uma situação de cada um de nós e de todos os homens da terra? E a missão do Mestre, ela abrange todo um contexto muito amplo do planeta Terra. E vai além do tempo, vai além daqueles 2000 anos atrás. Ele chega aos nossos dias e nós ainda não sabemos lidar com a sabedoria de Jesus, né? E aí a gente retoma o seguinte, né? E o que é essa interpretação ali, né, da nação judaica, ali naquela região tão complicada de povos? O que isso gerou até os dias atuais, a partir dessa interpretação literal? O que surgiu daquele momento em diante, diante da literalidade dos ensinamentos do Mestre? Aí é que está a grande questão. O contexto político, social, histórico, ele é legal, ele é importante, ele vale a gente pensar nele, é real, né? Mas o mais importante de nós percebermos é que o reino dos céus vai muito mais além do que o espacial, do que o local. Ele é o reino profundo de cada um de nós, né? E é essa a outra interpretação que de imediato veio no Evangelho, né? Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Bom, quando chega nessa passagem, a gente vê que, na verdade, a missão do Mestre não está exclusividade ali no ponto central, no meio da terra. A mensagem do Mestre, Jesus, na verdade, se deslocava, deixava o seu corpinho lá e se desdobrava. E ia a um processo de ensinamentos profundos em outros locais, com outros mestres, outros guias, outros grandes seres, né? E aí, nesse momento, o que é a encruzilhada? Ora, basta olharmos as linhas geográficas do planeta Terra. Quantas encruzilhadas nós possuímos no planeta Terra? Alguém pode dizer quantas encruzilhadas nós temos? Na verdade, é todo o planeta e transcende o planeta.
a mensagem do Mestre. Não foi só uma exclusividade do planeta Terra, né? Sentido de encruzilhada, né? Já falei. Sabedoria espiritual para todos os povos, para todas as gentes, para cada um de nós, sejamos bons ou maus. Na verdade, Jesus deixou claro: eu vim para quem? Quem é que deu os exemplos todos a Jesus, né? Jesus veio, na verdade, para todos os sofredores, que somos cada um de nós. Ora melhores, ora complicados. E Jesus veio, na verdade, foi para cada um de nós. Por isso, cabe-nos acolher o convite do Mestre. E aí ele diz, né? A cada um, idólatra, pagãos, idólatras, ignorantes, incrédulos, bons, maus, qualquer um que acolhesse o seu convite, qualquer um de nós que formos buscarmos a sua sabedoria, não tem problema. É com ele mesmo, essa sabedoria é para nós mesmos, né? Agora, há necessidade de que, portanto, envolvidos por essa sabedoria, nós nos vestir em coletivo, né? Pois é, que nós vistamos a túnica nupcial. O que é isso? A túnica nupcial é a nossa realidade íntima, de percepção de nós mesmos. Podemos fazer tudo que nós quisermos, varrer, limpar, colher, lavar, passar, cozinhar, fazer caridade para tudo quanto é lado, mas se nós não prestarmos atenção na túnica que eu estiver vestindo, se ela está se limpando, eu vou ter que voltar quantas vezes for necessário, aqui ou em outro lugar, né? Fora da caridade não há salvação. Ter puro coração e cumprir a lei do Espírito, que o Evangelho diz. Fora da caridade não há salvação. A caridade real, aquela que começa por nós, que na verdade é a lei do amor. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Somos nós, amigos, cada um de nós, não tem para onde correr. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.